4, 3, 2, 1. Olá, meus amigos, eu sou o André. Sejam muito bem-vindos a mais um Revicast, o seu podcast voltado para os principais temas da área da construção. O nosso podcast é semanal, está disponível em todas as plataformas de streaming e no nosso canal do YouTube. Então é fundamental, pessoal, que vocês deem um like nesse vídeo, se inscrevam no nosso canal, marque o sininho de notificações e, principalmente, compartilhem todas as suas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, todas as redes sociais disponíveis, porque o seu apoio é fundamental para que a gente aumente o nosso projeto, né? Para que a gente consiga sempre estar trazendo temas mais relevantes, trazendo sempre os principais referências do mercado para engrandecer aí o nosso programa e engrandecer e valorizar os profissionais da área da construção, todos os engenheiros, arquitetos e profissionais que atuam nessa área que é tão grandiosa em nosso país, né? E hoje, pessoal, é com muito prazer que a gente tem a participação do engenheiro eletricista, graduado na UFG, mestre pela UFO, doutor pela Unicamp, professor titular pela UFG, o grande profissional Antônio César Baleiro Alves. Tudo bom, professor? Tudo bem, André. Como é que vai? Tudo jóia? Ótimo. Prazer participar aqui com vocês, viu? Não, prazer é todo nosso, professor, né? O professor Antônio César Baleiro, a gente tem convidado ele faz algum tempo, né? Por conta da questão da agenda, agora a gente conseguiu. Então, o prazer é todo nosso. O professor Antônio César Baleiro é uma das maiores referências no nosso mercado, tanto o mercado regional quanto o mercado nacional, na área de elétrica, principalmente uma área de aterramento, SPDA. O professor Baleiro, ele já tem publicações em revistas nacionais e revistas internacionais, além de ter participado de várias conferências nacionais e também internacionais. Então, a gente está falando aqui, pessoal, e é um dos principais objetivos do nosso podcast, é valorizar os profissionais da nossa região. Então, a gente está aqui com a presença do professor Baleiro, né? Carinhosamente a gente chama de professor Baleiro, e é uma das maiores referências nacionais. Então, a gente tem que valorizar sempre os nossos professores, né? Então, para a gente é um grande prazer, professor. Para mim também. Quando você fala uma das maiores referências, será que você está falando de mim mesmo? Eu estou na dúvida, né? Não, com certeza. Então, Tanto que no nosso primeiro... Agora... Pode falar, professor. Sim. Eu agradeço a reverência, né? Na verdade, eu sou um professor, um engenheiro, eu me orgulho muito de dizer que sou professor, né? E tive a felicidade de me tornar professor na área que eu escolhi, né? Para estudar, para me especializar. Nem todos, né, conseguem essa satisfação, essa alegria, e eu agradeço muito a todos e aos amigos, à família, né, por ter alcançado isso. Não, eu gostaria só de colocar uma passagem muito rápida, né? Quando eu era calouro na Universidade Federal, então a gente estudava lá no Instituto de Matemática e Física, era bem puxado, né? Eram 2 anos de básico, a gente fazia todos os cálculos, equações diferenciais, variáveis complexas. Então, quem está nos ouvindo e estudou na Universidade Federal, né, sabe qual é o padrão, e também sabe que quem estudou na UFG sabe o que era o Instituto de Matemática e Física. Então, naquela ocasião, se você conseguisse aprovação no Instituto de Matemática e Física, a área profissional da engenharia era fácil, né? Era considerado fácil, você entendeu? Não que a engenharia seja uma área fácil. Mas eu tenho uma gratidão muito grande, tanto aos familiares que me ajudaram, né? Meus pais, meus tios, que foram verdadeiros faróis para mim, né? Na minha vida, e também aos meus professores, que foram importantes estimuladores do meu desenvolvimento, né? Então, eu vou parodiar Isaac Newton, né? Não sei nem se Isaac Newton disse isso, mas se eu pude enxergar longe, é porque eu estava sobre ombros de gigantes. E os gigantes são justamente esses
parentes, essas pessoas que me ajudaram, esses professores nobres, né, que foram fundamentais para mim, tá? Não, e isso assim, né, professor? A gente tem até feito em vários episódios, sempre buscado as referências, né, de todo mundo, porque a gente sabe que para chegar e alcançar um patamar como é o seu, professor, a gente precisa de várias, né, o apoio da família, o apoio de várias pessoas aí que tenho certeza que te ajudou nesse caminho. E aí, já para a gente já começar os trabalhos, eu queria muito que você falasse, professor, sobre a sua motivação, né, em cursar na parte elétrica. O que te motivou, professor? Bom, a minha principal motivação foi que no segundo grau, né, hoje o nome é ensino médio, eu tive professores de física, química e matemática muito bons. Esses professores me estimularam, foram fundamentais para a minha escolha, Sim. tá? Então, eu gostava muito de física. Eu me lembro aqui agora do nome de um professor, eu estudei lá no Colu, quem é de Goiânia sabe, né? O colégio, antigo colégio universitário, hoje Colégio Estadual Presidente Costa e Silva. Então, eu tive um professor lá, eu vou citar o nome dele, José Salvador Coelho. Ele era um professor de física muito bom, entendeu? E eu comprava os livros, fazia todos os exercícios, e depois eu tive aquele período de fazer o cursinho, né, que na época era praticamente obrigatório. Então, eu fiz ali um semestre, eu fazia o terceiro ano no Colu e fazia o cursinho à noite, no Carlos Chagas. Então, isso me deu uma base, me deu um estímulo muito grande para poder escolher a área de engenharia, né? E depois, na universidade, na UFG, eu já mencionei, nós tivemos o básico, né, lá no Instituto de Matemática e Física, e tivemos também professores excelentes. E naquela época, a gente tinha aulas de cálculo, equações diferenciais, junto com os alunos da matemática, da física, da engenharia civil, né? Na época, a UFG só tinha agronomia, engenharia civil e elétrica dentro dos cursos de engenharia, se eu não estou enganado. Então, a gente tinha cursos de muito alta qualidade, né? Quer dizer, os professores demonstravam os teoremas, né? Inclusive, eu tive professores que, infelizmente, já se foram, né? Mas, assim, que foram referenciais para mim. Eu acho que eu queria deixar registrado que ninguém consegue nada sozinho, né? A gente está sempre amparado por outros e se você é uma pessoa que está determinada a alcançar os seus objetivos, basta observar essas pessoas que são referenciais, né? Que são os professores, os nossos... Eu tive um tio também, André, que eu gostaria de mencionar, Aloísio Rocha Balieiro. Esse tio ele se formou em engenharia civil na Universidade Federal de Minas Gerais, nos anos 70, início dos anos 70, e foi engenheiro do Departamento de Estradas aqui de Goiás, e foi um engenheiro, né, durante muitos anos e tal, e eu tive contato com os livros que ele utilizava, né? Então, quem é da área de elétrico, de engenharias, de um modo geral, a gente estudava pelo livro do Halliday Resnick, né? Então, esses livros eu tive contato no ensino médio. Não que eu estudava todo o livro, mas eu folheava e tal, isso me motivou bastante. Bacana, Okay? professor, ótimo, né? Então essa troca aí de experiência foi muito bacana para você se tornar esse grande profissional engenheiro eletricista. E eu já emendo uma pergunta, professor, com toda a capacidade, né, profissional que você tem e teve anteriormente, recém-formado, por que assim, por que você optou em tomar o caminho acadêmico? Não é porque você professor, você teria várias opções ali, caminho do segmento privado, empresas, indústrias, ou mesmo empreender, criar o seu próprio negócio. Mas por que assim, o que te atraiu, professor, para atuar nesse segmento acadêmico? Sobre essa questão, muitas pessoas têm essa possibilidade de escolha, né?
eu vou ser empresário, vou ser empreendedor, vou ser autônomo, profissional liberal, mas, na verdade, na época que eu me formei em 1983, né? Então, não havia muito esta opção, entendeu? De você falar, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Você tinha que pegar vamos dizer assim, um amigo costuma, né, falar, professor Adonias, ele fala assim, se o cavalo passou arriado uma vez, você não pode perder, você tem que montar nele, né? Então, quando eu me formei na engenharia, eu já era professor do Estado, da rede estadual, da rede pública. Então, eu tomei gosto pelo ensino, achava aquilo interessante, entendeu? Então, aí surgiu um concurso na UFG em 1985, eu ainda era professor do Estado, na época não tinha muitas opções, quem é da minha geração sabe muito bem, o Brasil vivia um período de hiperinflação, não gerava emprego, não tinha concursos públicos, né? As empresas estatais não renovavam. Só para você ter uma ideia, eu não consegui um estágio na CELG na época. Por quê? Porque eu não tinha ninguém conhecido na CELG e ninguém na área política que me desse uma oportunidade, entendeu? Então, isso foi marcante. Mas eu não lamento, não, era condição, entendeu? E aí surgiu o concurso público na UFG, eu prestei o concurso juntamente com um colega e mais um outro candidato, que eu não me lembro, e nós fomos aprovados. Quer dizer, esse colega ficou em primeiro lugar, que é um amigo meu, o professor Adalberto José Batista, que acabou de aposentar também na UFG, e eu fiquei em segundo e logo em seguida fui chamado, né? E agradeço muito à Universidade Federal por ter me acolhido, não só como estudante, depois como seu professor. Então, eu tenho maior consideração. Como diz, vou fazer uma brincadeira, ninguém pode falar mal da UFG perto de mim. Pô, Tá? vivência, né? Quantos anos, professor, de UFG? Somando Na aí, UFG foram aluno e professor. Não, como professor foram 31 anos, né? Certo. 31. Como, no total, desde que eu me aposentei no segundo semestre de 2016, então foram 38 anos de carreira, né? Certo. Desde como professor na rede pública até como professor da Universidade Federal de Goiás. E uma vez professor, você nunca deixa de ser professor, né? Então, eu já ministrei em outras faculdades e também, atualmente, eu atuo em projetos de pesquisa da UFG. Agradeço muito aos meus colegas, né, por terem me incluído nesses projetos e tal, porque certamente eu posso contribuir com alguma pesquisa, né, alguma contribuição, né, alguma inovação. Tá? Com certeza, professor. Sua experiência aí Então, agrega muito, né? não Oi? foi assim uma escolha, né? Foi um acidente, né? Mas é um acidente que eu agradeço muito, foi um bom acidente. Eu trabalhei com uma dedicação, né? Então, uma coisa que eu queria registrar, André, que eu acho que é importante, principalmente para os jovens, né? Eu já orientei alunos de projeto final de curso. Ninguém sai da faculdade formado, completo. Claro. Você vai se formando ao longo do tempo. Então, você falou referência e tal. Eu não sei, né? Você que está sendo generoso comigo. Mas, assim, quando eu saí verde, né? Cru, né? Como muitos, né? Mas a área acadêmica, a área da pesquisa, me fez escrever muito, me fez ler bastante trabalhos nacionais, internacionais, né? Então, eu fui formando, embora na área acadêmica, né? Porque uma conceituação que hoje eu sou capaz de conversar com profissionais que estão na engenharia, basicamente, eu acredito, sem deixar a desejar, tá? Não, mas esse network é fundamental, né, professor? Você ter o contato com todos esses estudos engrandece demais, tanto para você quanto também para todo
mundo que está envolvido dentro desses projetos. Então, assim, isso é muito interessante. E é bom frisar o seguinte, o senhor falou que o senhor está aposentado, né, professor, pelo UFG, porém continua ainda lecionando ainda para várias instituições de pós-graduação, né, vários institutos aí, então continua sendo professor. Então, professor ativo, né? Depois que eu me aposentei, em 2016, só dar um dado para você. A UFG tem um programa, chama Programa Professor Voluntário, né? Então, eu fui professor voluntário durante 2 anos. Então, lá eu ainda ministrei alguma coisa, alguma disciplina, e também orientei alunos, né? Porque quando eu me aposentei, eu estava ainda orientando uns 5 alunos de mestrado, um de doutorado, então eu precisava concluir essas orientações. Certo. Então, a pesquisa é algo que não te deixa, né? Você acaba levando para casa, vai dormir tarde, né? Agora mesmo eu tenho trabalhado muito programando, escrevendo relatórios, né? Certo. Mas é uma coisa que a gente gosta, né? E é importante Claro. que Não, com certeza. olha o que fazer e que você goste daquilo, porque eu tenho uma preocupação com a pessoa que está numa área, numa profissão que escolheu e não gosta daquela área. Aí não é Claro. muito bom, né? Claro. Tudo que é feito com amor, você consegue obter mais resultados. Dentro dessas orientações, professor, do TCC, vou entrar um pouquinho sobre esse assunto. Teve algum projeto que, de repente, você se lembra, professor, que se te impactou, um projeto que teve, de repente, uma aplicabilidade no mercado, algum tipo de... O senhor se recorda de algum que chamou a sua atenção? Eu fiz alguns projetos de pesquisa, né, chamados projetos de P&D, que foram com a distribuidora local, né, financiados. Então, eu consegui levar recursos para a escola, né, tanto recursos para equipamentos quanto para bolsas, né, para alunos, pagamento de viagens para participar de conferências. Então, tudo isso criou uma dinâmica interessante. Eu tive um trabalho que eu tenho muito orgulho, que eu fiz no mestrado da Universidade Federal de Uberlândia com o professor José Wilson Rezende, um professor lá da UFO, que já se aposentou recente também. Como a gente vai ficando um pouco velho, quase todo mundo que trabalhou com a gente, hoje já está, né? Mas não é velho, é um usado, né? Então, esse professor, ele me propôs um tema que foi muito interessante. Eu trabalhei com filtros para harmônicos. E, na ocasião, não existia nada no Brasil construído, projetado aqui. Tinha, na época, os filtros do Itaipu Binacional, né, que eram importados, mas o procedimento de cálculo, de análise de desempenho, não existia, entendeu? Eram tudo de empresas internacionais. Então, eu consegui, no mestrado, desenvolver uma metodologia. A minha dissertação eu tenho só em papel, né? Eu acho que eu não tenho ela aí digitalizada, mas ela se tornou praticamente um livro lá na Faculdade de Engenharia Elétrica da UFO, graças ao meu orientador, né? Que me valorizou. E depois nós fomos apresentar os resultados dessa pesquisa lá numa empresa lá no Paraná, né? No caso, a empresa era a Inepar. Então, hoje, eu tive já contato com empresários, pessoas dessa área, né? E eles falam, olha, você iniciou essa área de engenheiros, de pesquisa, de desenvolvimento, você contribuiu no Brasil, quer dizer, você foi pioneiro. Então, eu já estive em congressos, por exemplo, em Curitiba, né? Que essa empresa era em Curitiba, e o pessoal lá da empresa lá, do laboratório, né, ligado à Federal do Paraná, me conhecia, sabia dos trabalhos e tal. Então, isso me dá uma satisfação muito grande. E também eu tive a alegria de orientar alguns alunos que desenvolveram programas interessantes na área de aterramento, estratificação do solo, que eu valorizo muito.
Não, bacana. Eu peguei esse gancho, professor, até porque no nosso último podcast a gente teve aqui um engenheiro Roberto, né? Que ele é um consultor acadêmico, e aí até a gente entrou muito nesse debate com relação da aproximação, né? Que infelizmente no Brasil não se tem essa aproximação entre o segmento privado das grandes empresas com o meio acadêmico, né? E essa realmente é uma necessidade, né? Que o nosso país vai ter que enfrentar nesse momento, né? Nesse momento de crise mundial que a gente está passando. Então, assim, é fundamental que essas empresas estejam dentro desse meio acadêmico, né? Porque às vezes um projeto de pesquisa desse pode desenvolver, de repente, um produto ou um processo que vá transformar o mercado, como foi esse que o senhor desenvolveu, né? Eu posso fazer um comentário sobre o que Claro, você falou, né? Você me desculpe, eu vou falar um pouco e talvez contrariar um pouco o que você disse. certo, Mas pode nós estamos falar. aqui no papo informal, não tem problema, né? Claro. Como diz, data vênia, né? Então, eu quero dizer o seguinte, que a gente tem essa sensação, André, de que não há interação entre o segmento, vamos dizer assim, privado, né, ou mesmo grandes empresas estatais, com a universidade. Isso, antigamente, não era verdade, mas, ultimamente, isso tem, nos últimos, diria assim, nos últimos 20 anos, isso se intensificou bastante, entendeu? Principalmente com empresas estatais como Petrobras, Eletrobras, Furnas, né? É, as próprias distribuidoras de energia elétrica. Isso eu estou falando na área de engenharia elétrica, mas na área de engenharia civil também. Há muitas interações com Furnas, por exemplo, que tem laboratórios aqui em Goiânia. Muitas vezes, o que você talvez esteja falando, e que é verdade, em relação a empresas privadas. Realmente há uma certa descolamento, né, das empresas Claro. privadas, da indústria e a universidade. Mas sempre que a universidade foi procurada, pelo menos que eu saiba, né, procurou dar uma resposta, você entendeu? Mas muitas vezes, quando requer investimento inicial naquela pesquisa, as empresas privadas no Brasil, elas não estão muito dispostas, porque elas, talvez devido ao que você comentou, essa crise mundial, né, e também uma crise nacional que estamos passando na América Latina como um todo e no Brasil, principalmente. Então, o empresário, ele está pouco, digamos assim, disponível, disposto a lançar um recurso, né, a investir um recurso e ter um resultado que às vezes é improvável, né? Você entendeu? Porque a pesquisa, a maior parte da pesquisa, ela não tem como prometer um produto Resultado, né? aprovado e comercializável, você entendeu? Por isso que a pesquisa, ela requer investimento público e muitas vezes vultosos para você ter um resultado daqui a 20, 30 anos. Então, eu não culpo a classe empresarial, mas eu culpo talvez o arcabouço legal do nosso país, que não cria condições para que isso ocorra de uma maneira mais. Aí a gente tem uma agência chamada FINEP, que é uma agência de financiamento de estudos e projetos. Então, nós já tivemos a experiência lá na elétrica da UFG de estar a ponto de fechar um contrato com uma empresa privada. Quando o presidente da FINEP estava nessa reunião, eu também estava presente, quando ele questionou o empresário, cara a cara, olha, você tem que investir tanto, você tem certeza, pode não dar o resultado que você está esperando. Parece que era uma coisa assim, na época de $100 mil, alguma coisa assim, né? Ele simplesmente recuou naquele momento, você entendeu? Então, assim, eu acho que deveria ter um incentivo maior. Mas, por exemplo, tivemos lá na elétrica exemplos muito bons, por exemplo, de interação com a Embrapa, né, com a própria CELG, com a SEB, né, com a Eletrobras, você entendeu? E que foram bem proveitosas, né? Então,
Agora, por exemplo, se você pega universidades de referência como a Unicamp, Universidade Federal de Minas Gerais, que está lá sempre entre as melhores do Brasil, né? A própria USP, né? Que não precisa nem falar, nem comentar. Então, eles têm uma interação muito forte com a indústria e com o setor público, as indústrias estatais, né? E assim por diante. Ok? É claro, é porque assim, professor, a gente fica com aquele sentimento, né? Nesse momento O de crise que a sentimento gente está passando, que a gente vê aí claramente que parece que todos os insumos que a gente está precisando nesse momento de crise mundial, a gente tem que importar de países da China. E eu vou dar um exemplo claro daqueles respiradores. Por que o país, né, não pode fabricar esse tipo de equipamento? Tudo tem que ser importado. Claro que a gente tem uma série de coisas, a gente tem imposto, né? Tem várias questões envolvidas nisso, mas por que a gente não pode fabricar? Né? Por que a gente não pode ter esse desenvolvimento, essa sinergia entre o segmento privado com o segmento acadêmico, para desenvolver uma série de produtos, para a gente poder exportar? Ao invés de a gente se tornar um país importador, a gente começar a ser um país exportador. Né? Lógico. Por exemplo, não vamos longe, né? Quer dizer, se você pega... Qual o segredo do desenvolvimento de uma Coreia do Sul, né? Uma Coreia, né? Os tigres asiáticos, né? Também Taiwan, né? Que é Formosa, né? Ou mesmo a China, né? A China, numa escala, magnitude muito maior, né? É justamente isso, é o investimento em pesquisa. E a pesquisa, você falou de respiradores, né? O respirador, tranquilamente, você encontraria competências dentro das universidades, né, para poder produzir respirador. Mas, muitas vezes, o prazo para se fazer isso seria proibitivo, para você produzir um respirador para uma situação que é Crítica como emergencial. agora, claro. Um período de 12 meses, tal, seria praticamente impossível. Por quê? Porque também, André, é muito bom a gente colocar, há uma distância considerável entre aquilo que é o conhecimento científico, né, que é algo cristalino, algo puro, né, com fundamentos muito sólidos, e aquilo que nós chamamos de tecnologia. A tecnologia, ela é algo que ela, por exemplo, se você fala assim, vamos dar um exemplo, o motor a combustão interna, né, do veículo. Pega lá o motor de um Honda, né, vamos falar de um, não é isso? Então, se você um motor silencioso, econômico, grande eficiência, baixa manutenção, isso quantos anos se investiu para se chegar nesse motor? Então, muitas vezes, não tem muito sentido você falar assim, eu vou produzir um motor idêntico ao motor Honda. É mais barato você comprar o motor Honda, Claro, você entendeu? com certeza. Então, assim, agora, tem algumas coisas que não são comerciais e que a universidade ela pode desenvolver, mas vai ter que partir de um processo, um protótipo, né? E aí a coisa leva alguns anos. Só que a gente precisava criar nisso aí um fluxo contínuo, né? De produção. Aí tem uma discussão boa na universidade, eu gosto muito de conversar, você me provocou. Então, assim, a discussão boa é o seguinte, a universidade, a área acadêmica, você falou aí em produção internacional, artigos, né, os chamados papers. A universidade, ela busca muito, ela cobra os órgãos como a CAPES, né, que é ligada ao MEC, cobra muito essa produção científica em periódicos indexados, né, ou especializados. Assim como você estava vendo aí, todo dia fala na mídia, né, revista Lancet, revista não sei o quê, né, entendeu? Então, em todas as áreas você tem essas revistas, né? Então, para você aprovar um artigo lá, é bastante rigoroso, você avaliar os pares, entendeu? Tem que ser... Então, a universidade está muito voltada, grande parte do seu esforço intelectual e físico, para a produção de papers. E os papers, quando você produz um paper, só para te orientar que é importante isso aí, você tem que dar os direitos autorais para aquela sociedade ou aquela revista.
Então, a partir do momento que você produziu aquele paper, ele é domínio, você entendeu? Público. Aí você, né? Agora, a universidade ele tinha que se voltar mais, existem esforços aí para a questão de patentes, desenvolvimento de patentes. Então, são duas grandes frentes que o Brasil precisava enfrentar, e é um desafio, manter a produção acadêmica crescente, produção de inovação através de papers, publicações, qualis, né? A1, A2, e também aumentar a produção de patentes. Só que para isso precisa de quê? Dinheiro, esforço, investimento. E não só público, mas da iniciativa privada e das estatais. E nós não temos essa cultura, infelizmente. O outro aspecto é que, muitas vezes, os professores estão sobrecarregados com aula, com carga horária, entendeu? Ou mesmo a parte administrativa, né? A universidade pública, é importante eu falar isso, quem faz a gerência da universidade pública são professores, e muitas vezes professores pesquisadores, né? Que dedicam o seu tempo à parte administrativa, né? Então, nós não temos assim uma força de trabalho totalmente liberada para pesquisa, enquanto isso acontece em outros países do mundo. Claro. Né? Não, e assim, quando a gente faz Unidos. Por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá, eu já tive contato com isso, quando o professor está trabalhando com pesquisa, ele não dá aula, ele trabalha com pesquisa. Você entendeu? Então, quando um professor americano foi lá na Unicamp, ele visitar o laboratório onde eu estava trabalhando, estava lá junto com o orientador, né, um professor dos Estados Unidos, Kevin Clement. Ele achou incrível. Como é que vocês dão aula? Né? O professor lá dava uma carga horária de aula na graduação, na pós, e também orientava alunos de mestrado, doutorado, e desenvolvia pesquisas com a Petrobras, com Furnas, etc., né? E a CPFL, no caso, lá na época. Entendeu? Então, nós temos uma cultura diferente. Infelizmente, isso precisa mudar. Não, com certeza. E até você fazer aí, né? Claro, você fazer um comparativo competitivo, se a gente colocar aí em termos de concorrência, a gente acaba saindo sempre atrás, né, desses países. E eu levantei realmente esse ponto, porque o que a gente vê, que a gente vê isso fora do país, né, nos Estados Unidos, Europa, na Ásia, você vê as empresas trabalhando diretamente dentro do ambiente acadêmico, com patrocínio, para ter desenvolvimento de produtos, processos, né, realmente para ter essa importação, porque o retorno financeiro é muito interessante. Então, fica a dica aí para os nossos telespectadores, para as empresas. Mas uma coisinha só. Posso falar só uma coisinha? Claro, professor, pode falar. Eu vou ser breve. Olha, a indústria ela tem um imediatismo. Então, você vê lá a SpaceX, do Elon Musk, né? Ele fez um acordo agora com a NASA para levar o homem à Lua em 2024, se não estou enganado. Então, olha para você ver, ele já vem testando foguetes e tal, então ele tem ali um time, né, vamos dizer assim, muito menor do que a universidade. Quer dizer, a NASA não fez um acordo com a universidade, lá tem universidades excelentes, né, as melhores, entre as melhores do mundo, né, estão nos Estados Unidos. Mas a universidade, André, ela está trabalhando com coisas no horizonte mais distante. Entendeu? Então, no horizonte de 20, 30, 40 anos, que pode até se tornar algo prático ou não. Entendi. Então, a universidade ela tem a missão de não só transmitir o conhecimento, mas também de gerar o conhecimento. Ah, com certeza. Né? Então, Não, foi ótimo o seu comentário, professor. Então, é fundamental e que tem essa aproximação, né? Que a gente possa mudar aí todo esse processo, infelizmente, que a gente tem no nosso país, que a gente possa ter muito mais investimento, né? Essa sinergia entre... A gente precisa fazer isso, porque, assim, quando a gente fica triste, né? Pelo desperdício de profissionais que nós temos no mercado, né?
A gente é aquela questão, a gente é aquela Ferrari que está andando ali sempre numa velocidade baixa. Então, esse é o sentimento que a gente fica com relação ao nosso país. Subutilizado. Isso, subutilizado. Então, a gente fica realmente triste, tem essa vontade de estar evoluindo aí o nosso país, e principalmente esse meio acadêmico. E aí eu já faço uma pergunta para o senhor. Por que a gente tem visto muito no mercado, por que o engenheiro eletricista, professor, recém-formado, ele tem tanta dificuldade, né, com relação a malhas de aterramento e SPDA? Por que ele tem tanta dificuldade com esses temas, professor? Olha, eu, na minha visão, até pela experiência que eu tive, a estrutura curricular dos cursos de graduação da maioria das universidades, ela tem que contemplar ali um leque de disciplinas de formação básica, profissional, né, profissionalizante, etc. Mas nem sempre você tem um professor interessado ou qualificado para ministrar uma determinada disciplina X. Então, por exemplo, uma disciplina que seria mais próxima e obrigatória, né, nos cursos de engenharia elétrica, instalações elétricas industriais, né? Mas ela não chega a aprofundar na parte de malha de aterramento e de para-raios, e de SPDA, né, ou PDA, como a melhor maneira de falar, né, porque inclui as proteções contra surtos. Então, o que acontece? O curso de malha de aterramento ou de SPDA, ele acaba se tornando uma disciplina optativa, né, uma disciplina lá de fim de curso, que o aluno poderá escolher ou não. Eu ministrava disciplinas assim lá na UFG. Então, teve época de eu ter 15 alunos na sala de aula fazendo aterramento, né? Fazendo malha de aterramento. Aí eu abordava vários conceitos e tal. Ia para o campo, fazia medições da resistividade do solo, da resistência de sistema de aterramento, né? Entendeu? Aí eu estava ministrando também a parte de SPDA, mas aí veio a norma de 2015, né, que tornou bastante complexo o projeto. Aí eu parei de ministrar essa disciplina lá, porque não estava tendo carga horária, você entendeu, para abordar aquele conteúdo. Então, assim, respondendo objetivamente sua pergunta, isso tem muito a ver com a estrutura curricular dos cursos, que muitas vezes não contempla essa disciplina. Mas para isso nós estamos aqui, né? Conforme você falou, eu estou disponível para ministrar cursos de malha, de aterramento, de SPDA, né? E medidas de proteção contra surtos, né? Dentro do contexto das novas normas, né? Das normas mais atuais, da BNT, do I3E, né? E assim por diante, ok? Não, mas, assim, é importante citar também, André, que o engenheiro hoje, qualquer profissional, né, de qualquer área, o médico, o engenheiro, o administrador, ele tem aquilo chamado formação continuada, né? Formação continuada é que a pessoa não pode parar ali no curso de graduação e trabalhar e achar que está pronto, e nunca mais pegar livro, pegar cursos. Isso é inadmissível. Claro. Né? Então, é natural que você tenha engenheiros, profissionais de todas as áreas, fazendo especializações, fazendo cursos de aprimoramento mais curtos, né? Cursos de 40 horas, 20 horas. Isso talvez mais comum em algumas áreas, por exemplo, na área médica, né? Na área de saúde, a gente vai no dentista e ele está fazendo um curso, né, de prótese, né, de implante, não é isso? Claro. Então, o engenheiro, ele não é diferente desses profissionais, ele precisa estar se atualizando, né? Mesmo porque, conforme eu acabei de dar um exemplo, né? Você tem ali o projeto, o engenheiro que fazia projeto de para-raios pela norma 5419, ela é de 2000 a última era de 2001, agora é 2015.
Então, ele não pode mais continuar fazendo o projeto por aquela norma antiga. Você entendeu? Claro. Ele tem que se atualizar. Como é que ele vai se atualizar? Mesmo ele tendo tido aquela disciplina na faculdade, mesmo ele tendo livros de instalações elétricas e tal, mas ainda estão abordando aquela metodologia, aqueles procedimentos da norma anterior. Então, é natural que o engenheiro procure se reciclar, né? Ok? Não, com certeza. Ainda mais a gente está falando do mercado de engenharia, né? Que é um mercado Exato. em constante mudança. A gente tem várias normas sendo Exatamente. atualizadas, né? O mercado é um mercado que exige, está em constante transformação também. Então, é fundamental Certo. que esse aluno esteja preparado para todo esse tipo de mercado. E aí eu fiz essa pergunta porque me espanta muito, professor. Porque tanto parte de uma área de aterramento e SPDA é uma área que tem uma ótima remuneração, né? No, profissionalmente, e que tem poucos profissionais ainda que têm conhecimento nessa área. Então, por isso que foi essa pergunta, né? Realmente, assim, por que as pessoas têm tanta dificuldade? Como você disse, às vezes não se... Você teve numa sala de aula só 15 alunos, por que eles não se importam tanto por esse segmento? E, veja bem, eu vejo isso naturalmente. Porque existem outros segmentos, né? Certo. Por exemplo, o jovem, que está na faculdade, às vezes ele se interessa mais por alguma coisa ligada à internet, à telefonia móvel, automação. Por exemplo, a automação, ela, ela exerce assim, uma influência, como diz assim, o canto das sereias, entendeu? As pessoas gostam. Por exemplo, os estudantes gostam muito de robótica, né? Muitas vezes ele está ali, ele gosta pelo prazer. Às vezes não necessariamente tem tanto campo ali, pelo menos naquela região, né? Pensa assim, robótica aqui em Goiás vai ter um campo tão grande, mas no Brasil talvez sim, mas em Goiás é menor, né? Por exemplo, nós temos um grupo lá de estudantes que tem ganhado prêmios, desenvolvido lá na elétrica, que é o grupo Piqui Mecânico, né? Então eles são um grupo de robótica. Era interessante, viu, André, se você pudesse falar um pouco com esses jovens, eles têm feito coisas interessantíssimas, entendeu? É um grupo nada curricular, você entendeu? É uma iniciativa deles. E entra alunos, sai alunos, e sempre trabalhando e participando de eventos, de feiras Não, e bacana. Como que é o nome, professor? ações de robótica. E aí o Como? professor da escola, parece que é o professor Marco Antônio Asfalck, que foi meu aluno também há muitos anos, ele fica ali dando as orientações e tal. Mas são iniciativas dos próprios estudantes. Tem também uma Bacana. iniciativa muito legal lá na elétrica, já que eu estou falando, eu me lembrei, que é a Elo Engenharia. Você já ouviu falar? Já. É um grupo de estudantes lá da elétrica, eu acho que da civil também, que se reuniram e fundaram praticamente uma empresa júnior. Então, tem o site deles. É interessante também você estar muito focado nessa questão da profissão, né, da área de engenharia, né, divulgação de oportunidades. Eu acho que seria interessante você dar uma oportunidade para que essa turma, né, possa falar né, e mostrar o que eles estão fazendo, né? Claro. Não, e esse é um dos Muito, principais objetivos aqui do nosso podcast, professor. né? É realmente trazer essas referências, o pessoal que está fazendo aí, pessoal que está fazendo um diferencial, está fazendo novos projetos, às vezes que querem empreender, que estão trabalhando realmente aí em inovação. Então, esse é um dos principais objetivos desse podcast. É, Então, depois eu vou pegar o contato aí com você, com professor, certeza, eu para fazer o darei com o maior convite para o prazer. pessoal para fazer o É, contato, o convite para o pessoal estar participando. E aí, professor Baleira, a gente tem aqui no nosso podcast, a gente sempre abre dentro das nossas mídias sociais perguntas para os nossos telespectadores estarem participando. E a gente elege ali a pergunta que tem o maior, que foi mais votada, e pergunta sempre para o nosso convidado. E a pergunta, assim, que foi unânime, que teve o maior volume de solicitações pelos nossos telespectadores
foi uma pergunta voltada para esse mercado de energia fotovoltaica, que é um mercado aí tão grande, que tem crescido e tem muito potencial de crescimento, que é com relação aos projetos de SPDA voltados para usinas fotovoltaicas, né? Principalmente a gente aí que é um país com alto índice, né, de descargas atmosféricas, né? Então, como que é? Quais são as preocupações que a gente tem que tomar com relação a essas descargas atmosféricas em usinas fotovoltaicas? Obrigado pela pergunta. Primeiro, eu vou comentar um pouquinho, fazer um breve histórico. A primeira usina fotovoltaica no Brasil, ela é de 2011, né? A usina Tauá, lá no Ceará, né? Então, 2011, veja que é relativamente recente, né? Então, isso eu acho que não deu nem 10 anos ainda, né? Que essa usina foi inaugurada. Eu não sei como é que está a condição dessa usina hoje. Então, uma usina fotovoltaica solo, né, que eles falam assim, fazenda fotovoltaica, né? Os telhados fotovoltaicos, eles vieram na esteira da resolução normativa ANEEL 482, que depois foi substituída pela resolução 687, que criou o sistema de mecanismo de compensação de energia elétrica. Então, você gera energia elétrica, né? E tanto por usina fotovoltaica, quanto biomassa, hidráulica, né? A usina fotovoltaica é limitada a 5.000 quilowatts de pico, né? A capacidade, para estar enquadrado nessa resolução, ANEEL. E aí a pessoa injeta a energia, né? Então ele funciona on-grid, né? Ele injeta a energia na rede de distribuição e faz a compensação com a energia que ele está consumindo, que ele está absorvendo da rede, né? Então, referindo-se aos projetos de usinas fotovoltaicas solo, eu tenho feito alguns no que se refere a aterramento e para-raios. Então, não sou especialista em usina fotovoltaica, que é um contexto muito maior, entre, inclusive, obras civis, fundação, a questão dos módulos, né, e dos inversores. Mas, assim, na parte que eu tenho experiência nessa área, da fotovoltaica solo, não a fotovoltaica de telhado, tá? A fotovoltaica solo, ela requer uma malha de aterramento, não é uma malha de aterramento idêntica à malha de subestações de corrente alternada, é um pouco diferente, ok? Ela não precisa ser uma malha com tantas subdivisões. Para isso tem uma resolução não, uma norma do I3E de 2020, entendeu? Que dá um norte. Mas no Brasil não tem nenhuma norma da ABNT, dizendo como é que tem que ser feito esses projetos de malha de aterramento de usinas fotovoltaicas solo. Então, muitos engenheiros que têm feito, assim como eu, têm se baseado na experiência de projetos de subestações, de malhas de subestações de corrente alternada. E eu fiz já desde 2016, eu tenho feito assim projetos nessa área, e engraçado que eu consegui fazer parecido com o que a norma do I3E, que de 2020 acabou mostrando, né? Mas só que essa norma do I3E, só para você ter uma ideia, ela é uma norma que se aplica a usinas com potência maior que 5.000 quilowatts de pico, né? Acho que a norma I3E é a STD 2778, se não estou enganado, tá? Posso confirmar depois. Então, aí a necessidade é o seguinte: você precisa ter o aterramento na usina fotovoltaica, desde a questão da referência de tensão, etc., para subestação, para conexão com a rede de distribuição, até o aterramento de partes metálicas que têm o risco de energização acidental, e também a questão do uso dos dispositivos de proteção contra surtos,
Os surtos são ondas de tensão e de corrente, né, que se propagam pelos circuitos, tanto os circuitos elétricos quanto os circuitos de sinal elétrico, né, os circuitos de energia elétrica, o circuito de sinal, e que podem destruir os equipamentos, os inversores, causar incêndio, etc. Então, esses protetores de surto, eles precisam necessariamente de uma malha de aterramento. Sem uma malha de aterramento, não tem como instalar esses equipamentos, né? Aí, eles são uma parte importante da proteção contra a descarga atmosférica. Então, numa usina fotovoltaica, você tem uma grande área coberta pelos módulos, né, pelos painéis, pelas mesas metálicas ali, né? E você tem como é que fala? Aquelas instalações no interior da usina. Quais são as instalações no interior da usina? São aquelas instalações como sistema supervisório, né? Uma casa de comando, medição, a própria cabine da subestação de conexão com a rede de distribuição, entendeu? Certo? Não, perfeito, então. O SPDA, eu queria só responder especificamente sobre o SPDA. O SPDA, você precisa ver o SPDA específico para essas instalações, por exemplo, para um sistema de monitoramento do clima, para um sensor, né, que está numa torre, aí você prevê o SPDA. Para aquela estrutura onde está o supervisório, prevê um SPDA. Mas para os painéis que estão distribuídos por uma longa área, por uma área bem extensa, não necessariamente o SPDA é viável economicamente. Tá? Então, ele não é viável. Quanto que, então, o senhor acha que ele é viável? Não posso dizer, assim, taxativamente que não é viável. Eu estou falando o seguinte, que quando é feita a análise de gerenciamento de risco, né, que é da necessidade ou não de ter SPDA, você precisa fazer a análise de custo-benefício e chegar ao custo da instalação e o quanto uma descarga poderá causar de dano na estrutura. Aí você compara esses dois valores financeiros e você vai chegar à conclusão, normalmente, de que é preferível não ter o SPDA. Vai ter exceções, entendeu? Mas, por exemplo, eu tenho um número aqui, um número na cabeça, uma usina de 1.000 quilowatts de pico, né? 1.000 quilowatts. São muitas usinas fotovoltaicas nesse porte ou maiores, ou menos um pouco ou maiores. Você vai gastar com o SPDA, mão de obra e materiais, só o SPDA, não estou falando da malha, vai gastar cerca de $100 mil. $100 mil hoje é o quê? Quase R$600 mil, né? 500 e tantos mil reais. Certo? Agora, será que o dano de uma descarga atmosférica vai ser tão devastador, né? A ponto de valer... né? E essa análise ela é feita anualmente, né? Quer dizer, então, às vezes você tem uma descarga numa usina e daqui a 2 anos você poderá ter outra, né? Mas não quer dizer que não precisa de nenhuma proteção. Você tem que fazer o estudo e tem que prever a proteção contra surtos, que são os DPS, os equipamentos de equipotencialização e assim por diante. Ok? Entendi. Não, agora ficou bem claro, professor. Ficou claro? Claro. Então, assim, o valor, às vezes, para você instalar a SPDA nas mesas fotovoltaicas, nos painéis, ele acaba sendo muito alto, e sem falar que tem um outro ponto, André, que é importante, que quando você vai fazer esse projeto, você já tem todo o estudo, quer dizer, a usina está praticamente pronta. Então, o estudo de radiação solar já foi feito, você entendeu? O posicionamento dos painéis, tudo pronto. Então, você vai colocar captores
isso poderá dar um sombreamento sobre os módulos, Você e o perde sombreamento performance. é terrível, vai aumentar perdas, vai comprometer a vida útil dos módulos. Ah, Então, eu entendi. já fiz muitos estudos, já fiz também, e você vê na internet, você pode buscar lá, né? Mas tem locais que aí pode ter viabilidade. Por exemplo, se você tem lugares no Brasil que a quantidade de descargas atmosféricas por ano, por quilômetro quadrado, chega a 17. Então, 17 descargas por quilômetro quadrado ano. Quer dizer, em 1 quilômetro quadrado, 1.000 por 1.000, você vai ter 17 descargas atmosféricas. Você entendeu? Entendi. 1.000 por 1.000, 1.000 metro por 1.000 metros. Entendi. 17 descargas em um ano. É muito, né? É muito. Então, muitas vezes, num projeto desse aí, vai ser praticamente... Você vai provar que é viável ter Claro. os captores lá nas mesas. Tá bom? Não, claro. Então, tudo é questão de viabilidade, né? Você fazer um estudo do Exato. local, E da para isso você tem região. que conhecer do assunto, né? Claro, então é fundamental isso, né? Professor, aqui a gente tem uma pergunta que a gente brinca que chama o pulo do gato, né? Para quem não é aqui de Goiás, pulo do gato o que é? Falar nisso, É tem a dica um gato surpresa. aqui também. Não sei se vocês ouviram, tem um gato miando, ele está querendo que eu abra a porta para ele, mas eu vou deixar. É Pode dizer. homenagem, professor, é homenagem É, da pergunta do pulo do gato. Para quem não é. sabe o que é o pulo do gato, é aquela pergunta de ouro, né? Aquela dica de ouro que a gente sempre pergunta para todos os nossos convidados. E hoje, queria muito perguntar para você, professor, qual que é o pulo do gato? E eu queria emendar muito, principalmente aproveitar aí de toda a sua experiência, professor. Quais seriam as dicas para aquele profissional que está saindo da faculdade, né, aquele aluno recém-formado, ou mesmo aquele profissional que que tem desejo de se reinserir no mercado? Quais seriam as dicas que o senhor tem e quais as dicas de mercado? Quais são os tópicos, né? Quais são as áreas que o senhor acha que seriam as áreas do futuro que poderiam ser investidas nesse momento? Olha, primeiro, vou falar um pouco do perfil do profissional, né? O perfil que ele precisa desenvolver. Certo. Um profissional de engenharia, ele precisa ter credibilidade, confiabilidade, digamos assim, né? Então, o profissional, eu estou me referindo ao profissional que vai atuar no mercado como empresário ou um provedor de soluções tecnológicas, né, Certo. para os clientes. Então, ele precisa trazer assim a informação mais completa possível, não Entendi. esconder informações. Por exemplo, eu me referi aqui agora há pouco a uma resolução 482, né, do órgão regulador nacional, da ANEEL. Muitas vezes a pessoa ele é um instalador, né, de usina fotovoltaica e não esclarece o cliente dele, né, aquela pessoa que está comprando aquele projeto, sobre o mecanismo de compensação que está previsto na resolução 482. Entendi. Está entendendo? Entendi. Então, assim, a coisa fica incompleta. Então, o profissional ele precisa ser muito verdadeiro, sincero, né? Ele não pode ter assim aquela ânsia de vender a solução e depois a pessoa que é muitas vezes um leigo, né? O industrial é um leigo naquela área, fica lá com aquela infraestrutura subutilizada ou talvez até nem gerando, né? Adequadamente. Então, isso tudo tem a ver com honestidade, com uma certa presteza, né, que a pessoa, o profissional que age dessa forma, ele será sempre lembrado, né, em outros trabalhos. E uma coisa que eu falava muito com meus alunos, as pessoas ficam assim sempre em dúvida, como fazer um projeto de tal coisa, né? Quando eu estava na faculdade, eu mexia com projetos de pesquisa, né? Aí depois eu fui fazer projetos, depois que eu passei a ministrar cursos de especialização e também
consultoria, etc., né? Aí eu constatei que se você fizer um projeto bem feito, com todas as partes, bem informado, bem fundamentado, esse projeto é um projeto bom, né? Porque o aluno sempre perguntava, como é que faz o projeto tal, como é que faz isso, né? Nos livros está lá, né? Precisa ter um memorial disso, memorial de cálculo, memorial descritivo, né? Tem que ter as plantas, mas sempre fica aquela dúvida, né? Não, tem que ser claro, né? Você explica direitinho aquilo, baseado nas normas, mostra os cálculos, mostra... Então, assim, isso você está sendo profissional. Aí, com certeza, o seu trabalho vai ser valorizado, vai ser reconhecido, né? Então, e outra coisa que eu gostaria de falar, eu vou usar um termo aqui, talvez seja mais da sua área, André, que você é administrador, né? Não é isso? Isso. Então, o profissional tem que pensar, vou colocar entre aspas, no pós-venda. O que é o pós-venda, né? O pós-venda, eu estou usando esse termo para que as pessoas me entendam mais claramente. Você acabou de fazer um projeto, entregou, executou, né? Está tudo bom, né? O que é o pós-venda? O pós-venda é se a pessoa precisar de alguma coisa em relação àquele projeto, um detalhe, alguma coisa que ficou, você entendeu? Que não implica num trabalho tão grande, né? Você faça, você entendeu? De bom grado, né? Isso é importante, você entendeu? Isso não ser mesquinho, né? Essa palavra mesquinho, eu tinha um professor, ele falava muito isso. O engenheiro não pode ser mesquinho. Mesquinho é aquele que faz questão de pequenas coisas, né? Então, olha, precisa fazer uma correção naquele memorial de cálculo. Você vai lá, altera. Eu fiz um projeto certa vez e lá me passaram a informação de que o transformador da usina fotovoltaica era 1000 kVA. Certo. Aí fiz o projeto, entreguei e tal, tá tudo ok, né? Aí depois, não, professor, a distribuidora avaliou o projeto lá e recusou, porque o transformador não é 1000, é 800 kVA. Entendi. Né? 800 kVA. Opa, não, peraí. Aí tinha lá aí me passou a folha de ensaio daquele transformador, né? Que foi um transformador, não era comercial, foi encomendado, né? Aí eu simplesmente alterei ali, fiz os cálculos e tal, entreguei, acabou, sem nenhum custo. Você está entendendo? Entendi, Não claro. quer dizer que tem que ter custo, mas assim, é importante você não ter má vontade para... Aí pronto, resolveu. Aquela informação lá dos 1000 kVA estava errada, entendeu? Mas aí isso é importante. Outra coisa que eu gostaria, que eu aprendi na UFG, ao longo dos anos, aprendi com meus colegas, fazendo trabalhos, fazendo laudos, né, que muitas vezes o Ministério Público Estadual pedia que a gente fizesse um laudo sobre um acidente que aconteceu, sobre alguma coisa, né, a gente consultava normas, era um trabalho de engenharia, né, bem embasado. Assim, você tem que ver que aquele trabalho foi feito por um outro engenheiro, seu colega, né? Então, você manter uma ética, quer dizer, você não ser aquela pessoa que aponta o dedo, você entendeu? Você se controlar, né? Ter aquele controle, né? Fala assim, porque se você escreve assim, vamos dar um exemplo, o projeto está errado. Aí ele fala assim, o projeto não está em conformidade com a norma tal. É muito melhor você ler essa última frase do que... Você concorda? Com certeza. Então, assim, a cortesia, você saber que por trás tem um ser humano que fez, né? Lógico, deixa essa questão da briga para os advogados, né? Então, nós engenheiros, a gente precisa ter esse respeito, né? Não, com certeza, professor. E assim, a gente vai muito de acordo com os últimos episódios que a gente tem dito, né? O senhor falou muito sobre a questão de entregar mais do que foi prometido, né? Então, entregar um resultado maior do que foi Bem acordado feito, né? inicialmente. Bem E a gente tem feito, visto, claro, bem embasado,
né? Também se preocupar muito com a questão do pós, do suporte que você vai dar para o seu cliente, né? Porque, assim, querendo ou não, o melhor marketing que existe é aquele marketing de boca a boca, né? Se você faz você entrega um bom resultado para o seu cliente, automaticamente esse cliente ele vai passar boas recomendações do trabalho que você fez para outras pessoas. Então, você vai ter o aval desse cliente, isso é fundamental. E a gente tem uma coisinha. Pode falar. Desculpa eu interromper você. Não, claro. Falando. Você me fez lembrar aqui. A engenharia, o engenheiro, ele não é muito valorizado no país, entendeu? Talvez em função da crise que nós estamos passando nos últimos anos, né? O mercado ficou muito difícil. Então, por exemplo, você tem órgãos públicos, prefeituras, estados, né? Abrindo concurso com salário muito baixo, né? Eu mesmo incentivo meus filhos, olha, se o salário é baixo demais, não preste esse concurso, não faça. Eles estão desvalorizando o seu trabalho. Claro. É melhor você ser autônomo, né? Pega uma coisinha ali, uma coisinha lá, né? E procure ser econômico e tal, do que simplesmente você se vender por um salário, né? Muitas vezes a pessoa abre um concurso lá numa cidade do interior e oferece um valor abaixo do piso. Claro. Isso é uma coisa absurda. E tem que lembrar que aquele profissional ele vai ser exigido como um engenheiro, né? No seu conhecimento. Então, infelizmente, no nosso país, o engenheiro ele é muito desvalorizado, né? Então, mas a valorização precisa partir do próprio profissional. Claro. Né? Por exemplo, se a pessoa vier pedir muito baratinho, é melhor você não fazer. Claro. Porque vai te dar um mês de trabalho de fazer por um preço com certeza justo. Isso. A gente vê muito isso, professor, em outros segmentos, né? Às vezes até mesmo vou dar um exemplo do segmento do direito, né? Dos profissionais da área do direito. Você vê ali, você faz um orçamento em um profissional, em um escritório de advocacia, você faz um orçamento em outro, faz uma pesquisa de mercado, o preço é muito próximo entre eles. Né? Então, você nunca encontra uma discrepância muito grande entre valores. Agora, já na engenharia, infelizmente, a gente percebe isso. Né? Tem vários profissionais que eles estão à disposição de valores muito abaixo do piso. Né? Então, a gente vê isso, o próprio profissional desvalorizando o segmento. Então, isso assim, é muito triste e é fundamental que a gente tenha, que a gente consiga valorizar. Né? Professor, como tudo que é bom passa rápido, para a gente foi um prazer ter esse bate-papo com você aqui. Né? Para mim foi um bom. prazer, foi ótimo, espero que você tenha gostado. A sua dica foi muito valiosa para todos os nossos telespectadores. Eu espero muito que você tenha gostado, para a gente foi um prazer, tá? Ter sua participação. Eu agradeço também a você pelo convite, né? Eu tenho gostado muito de trabalhar com você e também eu quero agradecer a paciência das pessoas que vão nos ouvir, né? E estou à disposição, né? Me desculpe se eu coloquei alguma coisa de forma inadequada, mas a minha intenção é contribuir, né? E procurar. Eu gostaria de desejar a você, as pessoas, né? Todos que estão passando por esses momentos difíceis, né? Que os melhores votos, né? Que a gente possa ter uma vida melhor, que possa dar oportunidade a todos, né? Tanto jovens, eu me preocupo muito com os jovens, né? Os jovens, as dificuldades que eles estão tendo hoje no mercado. Tem uma coisa que eu acho muito cruel que os empresários estão fazendo, que é exigir que o engenheiro recém-formado tenha experiência. Isso não existe. A experiência, mesmo que ele faça um estágio, os estágios, muitas vezes, né, não são tão práticos, né, diretamente. O estágio tem várias opções de estágio e nem todas, né, vão ser cobertas, né? Então, é impossível, quer dizer, é uma exigência infactível, que não bate. Entendeu? A experiência ela vai ser adquirida
com a oportunidade. Né? Para isso, você tem o trainee, né? Tem os programas de trainee, tem não é isso? Claro, Você pode fazer um contrato temporário, mas é importante dar a oportunidade para os jovens. Né? Como você disse no início, como é que esse jovem vai virar uma referência, né? Com certeza. Se não tem oportunidade, não é verdade? Não, com certeza. Então, você tem que dar a oportunidade para ele. Não pode só exigir. Porque a vida é uma escola permanente, né? Tanto na parte pessoal quanto profissional. Não é mesmo? Com certeza, professor. A gente pede muito isso, né? Esse apoio, né, do setor do segmento privado. E esse também é uma das funções aqui do nosso podcast. A gente está falando, está debatendo, está levantando todos os aspectos, todos os problemas, né? Para que a gente possa debater e solucionar todos os problemas que o mercado a gente tem enfrentado. Né? Então, é fundamental toda essa situação. Não, com certeza. Professor, mais uma vez, obrigado. Pode falar, professor. Eu gostaria só de finalizar contando uma piadinha rápida. Pode falar, boa. Professor. Tranquila, nada... Não, pode falar. Aqueles amigos que talvez, porventura, venham nos assistir, vão pensar que eu pintei o cabelo. Mas não é verdade, viu? Eu estou na idade que eu estou e meu cabelo é assim. Eu estou tentando descobrir. Se eu descobrir a receita, eu poderei passar para os amigos mais chegados, né? Mas, assim, eu não pinto o cabelo, viu? Estou precisando fazer um botox aqui, alguma coisa ali e tal, mas deixa, né, a coisa passar um pouco aí. Okay? Não, perfeito, professor. A gente vai ver. Eu acho que é iluminação, hein, professor? Você fez uma iluminação para. Essa iluminação não é escura, não. É iluminação natural. Não, perfeito. Professor, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Obrigado. Tá? A gente agradece a todos os nossos telespectadores. Obrigado, pessoal, por mais esse apoio. Mais uma vez, eu peço para que vocês compartilhem esse vídeo para todas as suas mídias sociais. Dê um like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, marque o sininho de notificações para receber sempre todas as nossas novidades, porque além do podcast, a gente também tem a entrevista com as principais referências no mercado. Então é fundamental que você marque o sininho de notificação para estar recebendo sempre esse conteúdo. Mais uma vez, eu queria agradecer a todos por estar assistindo o nosso podcast, dando todo esse apoio. Muito obrigado, pessoal. Valeu, Baleiro. Obrigado, professor. Valeu, obrigado, André. Até logo. Professor, tchau. E aí?